Felizes com Jesus, amém? Que bênção, que bom a gente estar aqui. Um novo ano se iniciou. Espero que você esteja feliz. Eu estou feliz porque Deus faz nova todas as coisas. Para mim vai ser meio estranho falar com esse microfone a primeira vez, então eu estou achando meio estranho. Mas que alegria a gente poder estar aqui. Se você está aqui é porque o Senhor te trouxe, é porque o Senhor estava com você até aqui. E como somos gratos a Ele por isso, né? Eu sou tão grata para Ele. Sou tão grata, olha lá, estou nervosa. Deixa eu tomar uma água aqui. Obrigado, Naldo. Eu tenho algo da parte do Senhor para liberar sobre vocês. Tenho poucos minutos, então vou tentar ser rápida, ser breve. O Senhor tem... Eu queria que os meninos colocassem ali, por favor, para mim. O tema dessa mensagem é prosseguindo para uma jornada contínua. Uma jornada contínua com Jesus. Amém? E antes de eu partir para a palavra, na verdade, eu queria perguntar para você, e eu queria que isso fosse ressoando no seu coração, né? Com Deus, eu queria dizer isso para você, que com Deus nós podemos caminhar. Com Deus, eu e você podemos caminhar, amém? E dizer para você também que Cristo é a esperança para o povo. A gente está falando de uma situação que nós oramos pela nação da Venezuela, nós oramos pelo nosso país. Cristo é a esperança para o povo. Cristo é a esperança para a sua vida. E nada mais é esse texto, eu acredito que muitos conhecem, Filipenses 3. Vou falar sobre prosseguir para o alvo que é Cristo. Talvez eu poderia ter colocado ali, prosseguindo para o alvo, mas eu achei tão interessante colocar, prosseguindo para uma jornada contínua. Porque a jornada com Cristo, ela é contínua. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, quando nós damos o passo de crer em Jesus, nós continuamos caminhando com Ele, continuamente. E é isso que eu quero. E nesse ano, nós estamos aí, né, há 361 dias. Já passou 3 dias, estamos indo para o 4º dia de 2026. E eu quero dizer para você e perguntar também, quais que são os seus hábitos? Deus me fez me fazer essa pergunta para mim mesmo. Como que tem estado teus hábitos, filha? Como que tem estado teus hábitos? Os teus hábitos têm te distanciado do eterno? Porque muitas vezes Deus me fez olhar para mim, de forma a eu enxergar que os meus hábitos estavam me distanciando do Senhor. E talvez essa não é a mensagem que eu quero pregar, mas ela vai fazer muito sentido no final. Quais são os hábitos que você tem tido? Essa pergunta é para mim. Quais os hábitos que eu tenho tido? Para que eu possa viver uma jornada contínua com Ele, eu preciso deixar alguns hábitos para trás. E dizer para você também que a gente vive momentos na nossa vida que coisas nos distraem, não é mesmo? Ou é só comigo que acontece? É só eu que sou distraída pelas coisas do momento? Eu acredito que não. Todos nós somos pegados pelo momento e a gente fica todos distraídos. Então a gente às vezes é levado, talvez, eu falei, Deus, será que eu falo isso? Mas eu vou falar. Talvez a gente é levado a ficar no sofá e a gente, talvez você veio aqui hoje, né? Recebeu uma palavra, 2026 começou, o primeiro culto do ano, que bênção. Mas eu quero que você fique desconfortável na sua cadeira, assim como eu fiquei desconfortável também. Muitas vezes nós somos levados a ficar quietinhos, a não prosseguir na verdade, porque tem algo que nos impede a prosseguir. E esse ano é o ano de você prosseguir. Eu quero prosseguir. E essa não é uma palavra de coach para você ficar a Dani está falando uma palavra bonita, eloquente. Não. A palavra de Deus diz, permaneçam. Permaneçam em mim. Permaneçam, continuem. E é uma caminhada, é contínua. Quantas vezes você já pensou em parar e desistir? Mas nós precisamos prosseguir. Quem aí não gosta de uma folga? Quem aí não gosta quando está de férias da escola? Não é mesmo, galera que estuda? Quem é mesmo, né? Agora no final do ano, se juntar com a família, a gente poder estar junto, sentar numa mesa, a gente compartilhar, isso é maravilhoso. E não tem nada de errado com isso. Essas coisas, elas são importantes e nós precisamos disso.
Agora que as células pararam, está tudo de boa, né? E tal. Mas nós não podemos nos acomodar. Eu não posso me acomodar. E essa palavra que eu tenho carregado nesses dias, você não pode ficar acomodada, sentada no sofá, parada. O Senhor nos chama, sabe, até desconforto mesmo. E algo que eu carrego muito de um pastor, que ele fala muito nos livros dele sobre ser esmagado. Queira ser esmagado pelo Senhor nesse ano, porque o Senhor vai te levar além. Eu quero ir além. Não significa que eu vou ter uma vida perfeita, que você vai ter uma vida ok. Com Jesus tá tudo legal. Opa, tá tudo legal, porque com Ele nós somos mais que vencedor. Mas não significa que nós não vamos passar talvez por alguns desertos, algumas coisas, mas a nossa resposta a isso é continuar. Estar na jornada continuamente. Em nome de Jesus. Amém? E dizer para vocês também que o nosso inimigo ele não dorme. Então você esteja alerta. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos para o texto então, Filipenses 3, do verso 12 ao 16. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, o apóstolo Paulo falando, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me, guarde essa palavra, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, as coisas que estão diante de você. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este... Opa, não precisava. Pode parar. Não, pode continuar, perdão. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Aleluia. Então eu quero compartilhar um pouco aqui, vou tentar, prometo ser breve. Mas Paulo está aqui profundamente ciente que apesar das realizações do seu crescimento espiritual, ele ainda está em processo de amadurecimento. Aí aqui eu quero trazer à tona, né, que ali Paulo ele fala, né, ele deixa bem claro, né. Primeiro, deixa-me falar quem é Paulo, né. Brevemente eu vou falar sobre isso. Se você tiver interesse, lá em Atos 9, fala sobre a conversão de Saulo, que se tornou Paulo, foi mudado o nome dele, se você tiver interesse. Mas brevemente falando, Paulo, né, esse homem chamado Paulo, ele era um fariseu, perseguidor dos cristãos, que aí passou a ser um seguidor de Jesus, mas que também foi perseguido de tal forma maior. E ali ele foi lá, né, a Damasco, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E daí então, se você tiver curiosidade para saber da história, você leia lá Atos 9. Daí por diante vai contando a trajetória ali do apóstolo Paulo. Então primeiro eu quero destrinchar bem rapidamente cada verso aqui que a gente leu. E os versos ali, 12 diz, né, não precisa colocar se não quiser. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Essa palavra perfeição, ela se refere a um estado de plenitude ou maturidade que ainda está buscando. O apóstolo Paulo, mesmo com tanta sabedoria, um homem que foi para tantos lugares e alcançou tantas pessoas, ele está dizendo, e no começo desse texto, se você ler um pouco antes os versos diz ali, Paulo ele diz, né, olha, eu tenho que ficar repetindo algumas coisas, mas porque elas são importantes, eu tenho que ficar lembrando a vocês. E Paulo, né, ao usar essa expressão de perfeição, Paulo ele usa essa expressão, prossigo para conquistar. Paulo ele revela a sua visão de vida contínua, com uma jornada contínua. O tema aqui dessa mensagem, prosseguindo para uma jornada contínua. Meus amados, nós precisamos continuar. Nós precisamos avançar. Nós precisamos ter essa visão de vida como uma jornada contínua.
A vida com Jesus, ela é uma caminhada. E nós caminhamos para o alvo que é Jesus. Não parou aí, sentou na cadeira, ok, o Senhor tem algo além. O Senhor tem algo além para mim. E não significa que eu tenho que estar aqui num palco com um microfone, aqui falando, ou ministrando um louvor onde as pessoas estão me vendo. Não é sobre isso. O Evangelho vai mais além do que isso. Prosseguir para o alvo vai mais além do que isso. Paulo está dizendo aqui, ei, não pare. Vamos prosseguir. Uma vida contínua e não uma meta única a ser alcançada. Não é assim que nós fazemos no começo do ano? Quem fez listinha? Não precisa levantar a mão. Né? Listinha lá, o que eu quero para esse ano de 2026, eu quero um carro tal, eu quero isso, eu vou para a faculdade. Legal, essas coisas são importantes. O Senhor, né, Ele tem coisas maravilhosas para nós. Mas a Larissa bem falou aqui, buscai primeiro o reino dos céus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro ao Senhor. E não significa que essas coisas não são importantes. Não significa que essas coisas não são importantes. Buscar ao Senhor, ter as coisas. Nós precisamos de uma vida contínua. E não uma meta única a ser alcançada. E Paulo está dizendo, uma vida cristã é um caminho que não termina. Não termina. Opa, batizou, acabou, é só isso. Não. E você talvez que está aqui, que está escutando essa mensagem, talvez pela primeira vez, o Senhor tem algo para fazer na sua vida. O Senhor te trouxe aqui. Talvez, alguém me chamou aqui nessa noite, alguém me convidou aqui para estar aqui. Antes mesmo, o Espírito Santo fez algo dentro de você ali. Usando essa pessoa para te trazer nesse lugar, para te dizer que você é do Senhor. E se você não é ainda no sentido de aceitar Jesus como teu único e verdadeiro Salvador, que hoje seja a noite em nome de Jesus. Então a nossa vida cristã é um caminho que não termina. Nós buscamos caminhar nesse caminho. Eu busco caminhar nesse caminho. E é um caminho com um relacionamento profundo. E uma verdadeira busca de ser semelhante com Jesus. Nós precisamos ser semelhantes a Jesus. E muitas vezes, eu me lembro aqui da palavra aqui da Luzinete. Aí eu me lembro aqui também de uma vez que a Mary pregou aqui, falando sobre caráter. E aí eu estou me lembrando aqui e de essas palavras que nós escutamos todo domingo, ou na cela, ou no sábado, enfim. Ela precisa gerar fruto dentro de nós. Ela precisa gerar algo dentro de nós. Arrependimento. Nós oramos muito aqui. Deus faz um avivamento. Deus faz, e Ele vai fazer. Mas precisa ter arrependimento para o Senhor fazer alguma coisa. Nós precisamos nos arrepender. É tempo de arrependimento. Porque o Senhor está vindo. E o Senhor vai nos perguntar o que você fez com a vida que eu te dei. É tempo de se arrepender. O Senhor, Ele vai fazer sim algo novo. E Ele faz, a palavra dEle promete isso. E Ele vai sim, o avivamento dEle vai acontecer. Mas o avivamento Ele acontece com arrependimento. Pessoas se arrependendo, pessoas se voltando para Jesus, milagres acontecendo. Mas primeiro acontece com alguém orando no quarto, você sabia? Começa talvez com alguém orando por você que está aqui. Um improvável talvez. Então nós precisamos andar nesse caminho de relacionamento mais profundo e uma verdadeira busca de sermos semelhantes com Cristo. Andar com Jesus, caminhar com Jesus. Nós precisamos disso, eu preciso disso. Não vos fala aqui alguém que é perfeito, como eu falho. E como eu tenho que voltar e dizer assim, perdão, Senhor, me perdoa. E nós precisamos ter esse coração. E às vezes a gente fala aqui de Paulo, de homem tão sábio, que mesmo passando por tantas coisas, ele não se colocou num pedestal de que ele sabia mais, de que ele era o tal, que ele pregava tal,
E talvez a gente venha aqui no culto e a gente espera a melhor pregação, a gente espera a melhor performance da pessoa que está cantando, a gente espera o melhor som, a gente espera tudo. Mas dentro de nós está uma bagunça. O que é verdadeiro, o que é para ser transformado dentro de nós, isso não está acontecendo. Tem coisas que estão escondidas ali. Tem uma coisa, abrindo parênteses, que a Mary sempre fala muito assim, fala há muito tempo, e eu guardo isso muito, eu falo muito isso nos jovens. Quais são as sujeiras que estão escondidas ali dentro de você, que te impedem de avançar nessa jornada contínua? Quais que são as coisas que te impedem? Às vezes tem sujeirinha, né? E às vezes eu oro, já orei isso, e Deus, você quer? E Deus, Ele mostra as sujeiras. Deus, Ele mostra aquilo que, as cracas dentro de nós que nos impedem, sabe? Como que é o nosso passo como filho, vocês que são adolescentes e jovens, como que são os nossos passos, né? Como esposa, como esposo. Como que é isso? Como que um pai se relaciona com um filho dentro de casa? Como que é isso? A minha intimidade, só eu sei. Mas Deus, Ele te vê. Isso não é uma pontada de dedo dizendo, Deus, Ele está te vendo. Mas Ele te vê. Ninguém vê. Ninguém pode estar vendo o que está acontecendo. Mas Deus, Ele vê, querido. Ele vê e Ele sonda o teu coração. E nós precisamos fazer essa oração. Deus, sonda o meu coração. Vê se há em mim algo mal. Então nós precisamos focar na trajetória, sem nos acomodar com os sucessos passados. Agora, brevemente eu quero falar sobre os sucessos passados. Talvez você está aqui, eu também já usei isso uma vez, há muito tempo atrás. Mas quando eu era pequena, eu tenho umas histórias quando eu era pequena, quando eu congregava em outra congregação, que eu era a menina assim que era doidinha mesmo, ia atrás, tinha coisa das crianças, eu ia atrás nas feiras. Eu morava em Pernambuco, né? Enfim, para quem não sabe, numa cidadezinha bem no interior. E lá, eu era para frente assim no Ministério de Crianças. E eu sempre me lembro, nossa, como eu era assim, eu fazia e tal. Eu sei que é um exemplo muito pequeno, mas talvez você está aqui sentado. E aí você vai dizer para mim que você teve uma trajetória lá atrás. Aí Paulo está falando aqui, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e prossigo para o alvo que é Cristo. Esquecendo das coisas que está atrás de mim. E às vezes a gente vive a nossa vida focada nas coisas que a gente viveu lá atrás. Mas eu fiz isso na igreja. Mas eu fiz isso. Mas eu fiz isso. E vai para trás. Só para trás. Enquanto a palavra de Deus diz, você precisa prosseguir para frente. Você precisa prosseguir para o alvo. Nós precisamos parar de ficar preso com as coisas que nós fizemos lá atrás. Porque as promessas de Deus, nós não vamos correr lá para trás para buscar. Nós vamos correr lá para frente para buscar. Está adiante de nós. Então nós precisamos focar na nossa trajetória, sem nos acomodar com os sucessos passados. Foi isso que Paulo fez. Um homem que estava sendo muito falado naquela época, procurado, preso. Ele não focou na sua trajetória. Ele não se incomodou no que ele fez, ou o que tenha feito. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Meus irmãos, a gente precisa, queria dizer isso para você, existe um caminho, uma trajetória, uma jornada contínua. E isso nos sugere prosseguir e não parar. E o Senhor me chama a isso, prosseguir e não parar. Você está no Evangelho, me desculpa falar dessa forma, sabe? Mas muitas vezes a gente espera uma palavra que vai amaciar o nosso ego, que vai ali, sabe, ficar, tá tudo bem, filhinho, não. Deus quer que a gente se levante, que a gente siga adiante. E nós precisamos permanecer nesse caminho, nessa jornada contínua. Talvez, não sei se estou falando para alguém, você queria desistir, sabe? Não vou seguir mais Jesus, minha vida está assim. Não sei o que, talvez você que está em casa, que está assistindo. Eu queria desistir, não vou mais seguir Jesus. Quero dizer para você, não é hora de parar. É hora de avançar. E Paulo,
ele fala isso que eu li anteriormente. Quanto a mim, não considero que já tenha o alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante de mim. Queridos, a expressão aqui, esquecer, aponta para um ato intencional de deixar de lado as experiências passadas. Quais são as experiências que a Dani teve, que às vezes fica lá focada? Quais experiências que você tem, que você fica lá enraizado naquelas experiências, sabe? De que eu vivi tal coisa lá e tal. Lá é passado. O Senhor te trouxe hoje. 2026 chegou. Talvez para alguns aqui você poderia dizer assim: talvez eu sou uma improvável ou um improvável. Eu não era para eu estar aqui em 2026, mas o Senhor te trouxe até aqui. Mas Ele não te trouxe até aqui, eu não falo da casa, da igreja, graça. Te trouxe até Ele. Não para você viver das experiências do passado, mas para você viver coisas novas. Algo novo. E eu quero que você repita comigo. Na verdade, eu quero que você diga, aquele pregador chato, né? Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Fala essa palavra, sabe? Avance para as coisas que estão adiante de você. Declare isso para a pessoa que está do teu lado. Seja corajoso em nome de Jesus. Avance para as coisas que estão diante de você. Aleluia. Amém. Aleluia. Paulo, amém, irmãos. Paulo, ao desejar avançar, está nos dizendo: irmãos, busquem essa perseverança na fé. Busquem essa perseverança na fé. Vamos desapegar do passado, meus irmãos, em nome de Jesus. O futuro. Quero ler algo aqui que eu escrevi, que eu coloquei em negrito aqui. O futuro promete bem mais do que ontem, do que o mês passado, do que ano passado. Porque Deus faz nova todas as coisas, Ele está adiante de nós. Queridos, a nossa vida com Cristo é uma busca constante de transformação. Eu quero ser transformada. Você quer ser transformado? Então, você disse que sim. O Senhor vai te pegar. O Senhor vai te pegar. E deseje isso mesmo, que o Senhor te esmague, sabe? Como uma azeitona, sabe? Que derrama, sabe? Aquele azeite puro. Que saia algo puro de você. E queridos, as promessas de Deus, como eu falei lá atrás, elas não estão atrás de você. Elas estão adiante de nós. Ela está à sua frente. Então nós precisamos prosseguir, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos deixar as preocupações passadas, sabe as preocupações? Ficaram preocupações lá atrás, ficaram um monte de coisa lá atrás, mas nós precisamos avançar e não ficar preocupados com as coisas que ficaram lá atrás. Não significa que a gente não tem que resolver as coisas, que a gente precisa. E não adianta a gente falar que, olha, vamos prosseguir, está tudo bem, nós temos que prosseguir. Mas as escolhas e as decisões que nós tomamos, elas vão ter frutos. De alguma forma elas vão reagir de algo. A maneira como você fez, a maneira como você tomou uma decisão, a maneira como você tomou uma atitude, terá uma resposta. Mas independente, nós precisamos prosseguir. Prosseguir para o alvo. Eu amo esse versículo. Prosseguindo para o alvo, que é Filipenses 3,14. Prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então a gente está numa corrida constante, em busca de uma recompensa que é tanto espiritual como eterna. Nós não estamos aqui para ocupar lugar, para ocupar posição. Esse tem que ser o nosso coração diante do Senhor. Deus, eu não estou aqui para ocupar lugar ou posição. Eu estou aqui para te buscar. Eu estou aqui para render ao Senhor a minha vida. Então eu e você, nós estamos em uma corrida. Nós precisamos reavivar aquela chama que talvez está apagada, não sei.
ou algo que está perdido. Nós precisamos prosseguir no chamado de Deus para nós. E como eu falei, o chamado de Deus não é subir no púlpito, não é pegar um microfone e cantar um louvor e mostrar que você tem uma voz bonita. Mas o chamado de Deus, o chamado do Senhor para nós é o id. Como diz lá em Mateus 28, o chamado para todos é o id. Deus já estabeleceu algo. E por isso, permaneceremos em Cristo. Se permaneceremos em Cristo, somos capazes de alcançar o que Deus já estabeleceu para nós. Deus, Ele estabeleceu algo para nós. Mas eu e você, nós precisamos continuar firmes. Em Hebreus 10, 23, mantenhamos firme a nossa confissão da esperança, sem vacilar, pois fiel é quem faz a promessa. Ele é fiel para cumprir todas as coisas. E todas as coisas, queridos, quando nós falamos e nós ouvimos essa mensagem, todas as coisas, e nós vamos ter coisas, e a gente talvez fala, sabe, e ora essa mensagem, sabe, procurando algo, mas vai além do que coisas materiais, vai além do que coisas superficiais. O que o Senhor tem para nós vai além do que os nossos olhos podem ver. E as coisas que nós vamos viver, coisas de promessas que o Senhor já prometeu um dia para você, são consequência das suas escolhas hoje. Então escolha prosseguir. Tá difícil? Bora prosseguir. Tá difícil? Bora caminhar. Porque o Senhor nos chama para permanecer. Permanecer. Talvez aqui hoje o Senhor quer, sabe, assim como Ele fez no meu coração, mas no teu coração também, mudar coisas em você. E aqui eu volto um pouco ali, Paulo dizendo, não que eu tenha alcançado, já recebido, o que tenha já obtido, a perfeição. Fala, queridos, de uma palavra simples, falar de maneira simples, como eu sei fazer, simples. É de pessoas humildes. O Senhor busca isso em nós. Humildade. O apóstolo Paulo, ele poderia estar falando uma outra mensagem, dizendo de uma outra forma, mas ele decidiu no coração dele, de que mesmo que ele estava num nível assim, ei, meus irmãos, eu entendo, eu sei bem o que é passar por coisas. Eu sei bem o que é nessa jornada contínua, passar por perseguições, passar por aflições, passar por tudo. Então nós precisamos prosseguir. E o que está te impedindo de prosseguir? Eu queria que você ficasse de pé aí no seu lugar. E eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu vou fazer uma oração simples e eu espero em nome de Jesus, eu queria que todos fechassem os olhos. Que essa mensagem, sabe, tenha feito sentido no seu coração. Essa mensagem é uma mensagem de encorajamento. É uma mensagem de você avançar, para você prosseguir para o alvo que é Jesus. Talvez você já ouviu essa mensagem. Talvez você já conhece tão bem a palavra quanto eu. E está tudo bem, não é sobre isso. Mas a mensagem aqui é sobre você prosseguir. A mensagem aqui é sobre você permanecer. E o Senhor te chama nesse ano de 2026 a você permanecer nele. O Senhor procura no meio do seu povo aqueles que permanecem firmes, enraizados, que não olha para o lado nem para o outro, que vai adiante, que não fica atrás, correndo das coisas que fica lá atrás. O Senhor está em busca daqueles que estão buscando algo lá na frente, que estão prosseguindo, mesmo que tenha feito escolhas, sabe, escolhas não tão boas assim lá atrás, mas não significa que você não pode avançar hoje, não significa que você pode ir além, porque o Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para ir além. O Senhor nos chamou para ir a um lugar mais alto, ir além do que os nossos olhos podem ver. E eu queria orar por você. Se você está entendendo essa mensagem, sabe?
Queria orar por você, fazer uma oração simples mesmo. E dizer para você, sabe, que essa é a hora de caminhar com Cristo. Essa é a hora, sabe, de você continuar, permanecer em nome de Jesus. Há alguém aqui, queria que você colocasse a mão no seu coração, se você entender essa palavra, de maneira que é algo que fez sentido no seu coração, assim como no meu, sabe, de que, Pai, eu preciso permanecer. Eu não tenho estado permanecendo no Senhor, na Tua palavra. Eu tenho estado andando de um lado para o outro. Eu tenho olhado lá para trás das coisas que eu fiz lá atrás, mas o Senhor tem chamado você para ir adiante. Senhor, eu quero orar por essas pessoas, Deus. Eu quero orar, Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, para que haja, Senhor Deus, uma perseverança, Pai, permanecendo em fé, Jesus, nessas pessoas aqui, Pai, em nome de Jesus, que haja permanência, Pai, que haja pessoas enraizadas aqui, Deus, em nome de Jesus. Eu quero permanecer, Deus, eu não quero, Deus, ficar parada, eu não quero ficar estagnado olhando para as coisas lá para trás, e assim eu oro pela vida dos meus irmãos aqui, Senhor, para que eles permaneçam no Senhor, permaneçam, Pai, firmes na fé, que a sua fé seja fortalecida, Pai, em nome de Jesus, Pai, e que nesse ano, Senhor, assim como eu desejo, Pai, nós possamos, Pai, assim como nós terminamos 2025, que nós possamos terminar 2026, Pai, alegres, Pai, de saber, eu permaneci no Senhor e permanecerei até o fim da minha vida, até que Ele venha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ainda com seus olhos fechados, nós estamos aqui. Eu sei que há pessoas aqui, eu não sei se você aí no seu lugar, você está entendendo algo, o Espírito tocou algo no seu coração, e você quer tomar esse passo de aceitar Jesus. Eu queria que você levantasse a mão, aí onde você está, se você quer dar esse passo de aceitar Jesus como teu único e verdadeiro Salvador. Esse é o momento, esse é o passo. Eu dei o meu passo de reconhecer Jesus como meu verdadeiro Salvador. E eu jamais vou deixá-lo. Assim como Ele jamais me deixou quando Ele morreu naquela cruz. Se há alguém aqui que quer tomar esse passo, eu queria que você levantasse sua mão, ninguém aqui está te olhando. Que você seja corajoso mesmo, não é para pessoas, é para o Senhor. Amém? Senhor Deus, eu quero, Pai, orar aqui também, Senhor Deus, por pessoas, talvez, Senhor Deus, que ali no seu coração, Pai, está dando esse passo, Deus. Talvez até de reconciliar-se com o Senhor, de voltar ao lugar devido, Senhor. Deus, eu oro, Deus, para que o seu coração, Pai, seja firmado, Pai. O seu coração seja firmado na rocha que é o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus, coloca o nome, Pai, dessas pessoas, Pai, no livro da vida, Pai. Se há alguém aqui, Senhor Deus, se reconciliando, Pai, e que acha, Pai, que o Senhor não ama mais, Senhor Deus, eu oro, Deus, para que, Senhor Deus, o amor do Senhor, Pai, invada, Pai, os corações aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Paizinho, nós te louvamos, Pai, e te bendizemos, Pai, e nós queremos te dizer, Senhor, que nós permaneceremos, Pai, nós iremos adiante, Senhor Deus, nós queremos, Pai, prosseguir para o alvo, que é Cristo, Senhor Deus, firmes, Pai, sólidos, Pai, com a fé inabaláveis, Pai, em nome de Jesus.